Olá, seres humanos, tudo bem? Eu sou o Marcelo. E eu sou o Gabriel. Se eu jogo uma maçã pro alto, ela cai de volta na minha mão. Por que isso acontece? Muitas pessoas responderiam automaticamente por causa da gravidade. Mas o que é a gravidade? E como ela funciona? Esse é o Ciência Agora. Para Sir Isaac Newton, o primeiro a descrever matematicamente a gravidade, ela era uma força atrativa exercida à distância, por massa e sobre massa. Ou seja, massa atrai massa. Mas o que é a massa? A definição correta de massa é a medida da inércia de um corpo. Mas, para simplificar, podemos dizer que o que comumente chamamos de peso é, na realidade, a massa. Por exemplo, quando você vai numa farmácia e não compra nada, mas vai lá para usar a balança, o que você quer saber é, na realidade, a massa. Quanto de massa o seu corpo tem. Muitos dos corpos do universo possuem massa, incluindo você, Seu cachorro, a Terra o Sol. e essa maçã. Voltando então à definição de gravidade, massa atrai massa. Assim, a Terra é atraída pelo Sol e vice-versa, você é atraído pela Terra e vice-versa, e essa maçã também é atraída pela Terra, por isso ela cai. Mas, segundo essa definição, eu também seria atraído pela maçã. E ela por mim. Por que a gente não percebe isso acontecendo? Quando Newton teorizou matematicamente a lei da gravidade, ele não estabeleceu uma fórmula matemática exata, mas ele conseguiu alguns avanços. O que ele chegou foi: a força da gravidade seria proporcional ao produto das massas que estão sendo atraídas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Ou seja, se uma das massas fosse muito pequena ou a distância fosse muito grande, a força seria pequena. Muito tempo depois, através de experimentos e de cálculos matemáticos mais precisos, determinou-se uma constante para a fórmula. O valor dessa constante, chamada de constante da gravitação universal, foi de 0,0000000000674. Ou seja, é um valor muito, mas muito pequeno. A medição dessa constante permitiu a obtenção de uma fórmula mais precisa para a força gravitacional. A nova fórmula era a fórmula obtida por Newton multiplicada pela constante da gravitação universal. Assim, é possível perceber que, se as massas envolvidas forem muito pequenas, a força gravitacional será imperceptível. No caso da maçã sendo atraída por mim e vice-versa, ambas as massas envolvidas são muito pequenas, pelo menos se comparadas à massa de um planeta, por exemplo. Logo, a força gravitacional, apesar de existir, é imperceptível. Por causa disso, a força gravitacional com que temos contato com mais facilidade é a atração da Terra por qualquer outra coisa do nosso cotidiano. Isso acontece porque a massa da Terra é muito maior do que a massa do que qualquer outra coisa com que convivemos à nossa volta. Inclusive, as coisas que nós consideramos como sendo muito pesadas, ou seja, como tendo muita massa, por exemplo, 2 caminhões muito grandes, ainda têm a massa ínfima quando comparada à da Terra. Assim, a atração entre os 2 caminhões continua sendo muito pequena em relação à atração da Terra por qualquer outra coisa. Um erro muito comum relacionado ao conceito de gravidade é a ideia de que existem ambientes com gravidade zero. Muitas pessoas, por exemplo, acham que na Estação Espacial Internacional, ou em inglês International Space Station, ISS, não existe gravidade. Mas é exatamente por causa da gravidade que a estação e os astronautas giram em torno da Terra. O mesmo vale para a Lua. A distância entre a ISS e a Terra é muito pequena para que a gravidade da Terra sobre ela fosse desprezível. Mas então, por que os astronautas flutuam? Por que eles não sentem a gravidade? Nós sentimos a gravidade
Porque o chão está nos empurrando para cima com a mesma intensidade com que a gravidade está nos puxando para baixo. No caso da maçã, mesmo ela não tendo contato com o chão, a minha mão está empurrando ela para cima com a mesma intensidade que a gravidade está puxando ela para baixo. Portanto, ela fica parada. Mas, se eu deixar de fazer essa força sobre ela, ela vai cair, porque nada estará empurrando ela para cima com a mesma intensidade com que a gravidade estará puxando ela para baixo. No caso da ISS, tanto os astronautas quanto a estação estão orbitando a Terra com a mesma velocidade. Assim, mesmo se eles tocarem a estação, eles não sentirão nenhuma força significativa os empurrando, logo, não sentirão a gravidade. Tanto os astronautas quanto a ISS estão caindo o tempo todo em direção à Terra, mas como eles também estão girando em torno do planeta, eles nunca atingirão o chão. Uma sensação parecida pode ser sentida por nós quando nós estamos em um avião e durante uma turbulência ele perde certa altitude. Ou então quando você está num parque de diversões, num daqueles elevadores que caem em queda livre. Em ambas as situações, nós temos a sensação de que estamos saindo do assento, ou seja, que estamos flutuando. Mas como essa sensação dura muito pouco tempo, nós não percebemos que na realidade estamos sentindo a mesma coisa que os astronautas sentem lá na ISS. Bom galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho mais sobre o que é a gravidade. Não se esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever no nosso canal. Vocês também podem curtir nossa página no Facebook, facebook.com/canal Ciência Agora. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Até mais.